Ele se formou em torno de duas coleções, intitulada Provérbios de Salomão, introduzida também. Estes são Provérbios de Salomão, transcritos pelo Homens de Ezequias. A estas duas partes são acrescentados apêndices: a primeira, as palavras de sábios, e também estes são dos sábios; a segunda, as palavras de Agur, seguidas de provérbios numéricos, e as palavras de Lamuel. Este conjunto é preciso de longa introdução, na qual um pai faz a seus filhos recomendações de sabedoria, e a própria sabedoria toma a palavra. O livro termina com um poema alfabético que louva a mulher perfeita. A ordem das seções é diferente, não é a mesma na Bíblia grega, e no interior de cada uma as máximas se agrupam sem plano algum com repetições. O livro é, pois, uma coleção de coleções enquadradas por um prólogo e um epílogo. Reflete a evolução literária que já esboçamos na introdução geral dos livros sapienciais. As duas grandes coleções representam o Machal em sua forma primitiva e contêm apenas sentenças breves, geralmente de um só dístico. A fórmula torna-se já mais ampla nos apêndices. As pequenos poemas numéricos ajuntam ao ensinamento o atrativo de apresentação enigmática, já conhecida na antiguidade. O prólogo é sequência de instruções interrompida por dois discursos da sabedoria personificada, e o epílogo é composição erudita. Esta evolução da forma corresponde a uma sucessão no tempo. As partes mais antigas são as duas grandes coleções. São atribuídas a Salomão, que no dizer pronunciou 3.000 sentenças e que foi sempre considerado como o maior sábio de Israel, abstraindo desse testemunho da tradição um tom dos provérbios e por demais anônimo para que se possa com segurança atribuir a esse rei esta ou aquela máxima determinada. Mas não há razão para duvidar de que o conjunto remonte à sua época. As máximas da segunda coleção eram já antigas quando o pessoal de Ezequias as recolheu, por volta dos anos 700. Como essas duas coleções formavam o núcleo do livro, deram-lhe seu nome. Ele todo se chama Provérbios de Salomão. Mas os subtítulos das pequenas seções indicam que o título geral não deve ser tomado ao pé da letra, pois abrange também a obra de sábios anônimos e as palavras de Agur e de Lamuel. Também os nomes desses dois sábios árabes são fictícios e não pertencem às personagens reais. Atestam o valor que se dava à sabedoria estrangeira. Prova clara desse valor fornecem-nas certas palavras dos sábios, que se inspiram nas máximas egípcias de Amenemope, escritas no começo do primeiro milênio antes da nossa era. Os discursos são compostos segundo o modelo das instruções, que são um gênero clássico da sabedoria egípcia, mas também segundo o dos conselhos de um pai a seu filho, recentemente encontrados num texto arcádico de Agarit. Até a personificação da sabedoria tem antecedentes literários no Egito, onde foi personificada Maat, a justiça, verdade. Mas a imitação não é servil. Ela preserva a originalidade do pensador israelita e é transformada por sua fé já vista. Pode-se que, com segurança tarda diante do exílio toda a parte central do livro, a data dos capítulos é incerta. Quanto ao prólogo, certamente é mais tardio. Seu conteúdo e seus vínculos literários com os escritos posteriores ao exílio permite fixar sua composição no século V a.C. Deve ter sido também nessa ocasião que a obra tomou a forma definitiva. Como o livro representa, assim, vários séculos de reflexão dos sábios, podemos acompanhar nele um progresso doutrinário. Nas duas coleções antigas predominam o tom da sabedoria humana e profana, que desconcerta o leitor cristão. Mesmo assim, 1 em cada 7 provérbios já tem caráter religioso. Trata-se da exposição de uma teologia prática. Deus recompensa a verdade, a caridade, a pureza de coração, a humildade e pune os vícios opostos. A fonte e a síntese de todas essas virtudes é a sabedoria, que é temor de Yahvé. E é só em Yahvé que se há de confiar. A primeira parte dá aos mesmos conselhos de sabedoria humana e religiosa, censura as faltas que os antigos sábios deixavam passar em silêncio, o adultério e as relações com a mulher estrangeira. O epílogo manifesta igualmente respeito maior pela mulher e, sobretudo, o prólogo apresenta pela primeira vez ensinamentos ordenados sobre a sabedoria, seu valor, seu papel de guia de moderadora das ações, tomando ela própria a palavra.
A sabedoria faz seu elogio e define suas relações com Deus. E quem está desde a eternidade e a quem assistiu quando ele criou o mundo. É este o primeiro dos textos sobre a sabedoria personificada que foram apresentados juntos no parágrafo 7, 9 e 8. O ensinamento dos provérbios foi, sem dúvida, bem superado pelo de Cristo, sabedoria de Deus, mas certas máximas anunciam já a moral do Evangelho. Deve-se também recordar que a verdadeira religião não se edifica senão sobre uma base de honestidade humana. E o uso frequente que o Novo Testamento faz do livro, 14 citações e umas 20 alusões, impõe aos cristãos o respeito por estes pensamentos dos velhos sábios de Israel.